Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Excel, né? Como eu disse na última aula. Então a gente vai começar com o básico, né? Do Excel, como eu disse antes, né? Tem pessoas que nunca teve contato, outros sabem até demais. Então nós vamos começar com as fórmulas básicas. Eu vou dar alguns exemplos, né? E depois vou deixar um exercício para vocês, né? E esse exercício, na próxima aula online, eu vou corrigir esses exercícios, né? Para quem não fez ou tive dificuldades. E depois vou continuar mais uma etapa da aula. Então eu vou fazer nessa dinâmica, né? Nessa aula aqui, eu vou mostrar, né, dar alguns exemplos e passar o exercício. Na próxima aula online, a gente resolve esses exercícios e eu continuo com a aula com mais alguns comandos, né? Então a gente vai inicialmente com o básico, como eu já disse, depois a gente vai complicando, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar aqui com as funções básicas, né? Que seria somar, subtrair, multiplicar e dividir, né? Depois a gente vai entrar na parte de função. Então, para quem não conhece, né, como eu disse, a partir do zero, a gente sempre começa com igual, né, na frente. Antes eu vou colocar alguns números aqui para a gente trabalhar. Então, eu vou colocar o número 10 aqui e o número 5, tá? E vou trabalhar com esses dois caras. Então, eu vou colocar sempre a minha função vai começar com igual. Vou abrir parênteses. 10, que é a minha célula E2, e vou somar com a F2, fechando aqui. Opa, que está formatado aqui, peraí pessoal, igual soma, né? É que ali já tinha uma formatação, eu já vou mostrar para vocês como que se formata também. Então 15, né? 10 mais 2, 15. Para subtrair, coloco menos, né? Tranquilo. Para multiplicar, a gente vai colocar o asterístico, né? Também, tranquilo. E 2F2, então, vou voltar aqui, vamos colocar o asterístico para multiplicar, né? 5 vezes 10 é 50, e para dividir, vamos colocar o barra, né? Vou colocar o barra aqui. Opa, uma coisa saiu errada, aqui falta o 2. E2, F2. Então, E2 e F2 dividido dá 2. Então, essas são as 4 operações básicas, né? O mais ou menos, asterístico para multiplicar e barra para dividir. Aí a gente tem, cada célula a gente também pode formatar ela, né? Então, a gente pode formatar em número, geral que seria número e letras, número só número, com as casas decimais que a gente quer, moeda seria, no caso, real, dólar, né? A data, com o ano inteiro ou só o final do ano, mês, dia, né? Dia, mês, conforme você quiser, ou então a gente escreve, né, o dia, quarta-feira, quinta-feira, a hora, com hora, minutos e segundos, ou só hora e minutos, porcentagem, que a gente mais usa muito, 10%, 2%, então, e aqui são as casas decimais. Essas são as que a gente mais usa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de porcentagem aqui. Vamos supor que eu quero saber 5% de 10. Então, eu vou clicar com direito aqui, formatar células, e vou colocar aqui porcentagem, com apenas uma casa decimal. Então, vamos colocar aqui, ó, 5. Deixa eu cortar aqui. Vamos lá. Formatar célula. Porcentagem, vou deixar apenas sem nenhuma casa decimal. Por exemplo, eu quero 10%, não? 5%. Eu não quero que
coloque o ponto, o vírgula 00. Então, 5%. Então, vamos supor que eu quero saber quanto que é 5% de 10. Então, eu venho aqui, né, começa com igual, soma, vamos colocar aqui, abre parênteses, a célula E2 vezes, que a gente quer saber a porcentagem, e G2, e fecha aqui. Deu um erro aqui. Aí. Então, que eu entrei aqui, eu quero abrir aqui um mais, né? Então aqui, vamos tirar um aqui. Por isso que ele deu um erro ali, que ele ficou aqui. Ele ficou um parênteses mais. Então, igual soma E2, que é esse cara aqui, vezes, né, o G2, que é esse cara aqui. Então, 5% de 10 seria 0,5%, ok? Então, quando a gente quiser saber uma porcentagem, você pega a porcentagem e multiplica pelo número que você quer, né? Então, essa é uma das formas de calcular. Bom, feito isso, né, a gente agora vai começar a falar das funções, né? Como que é feito as funções, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos fazer aqui na prática, né? Essa aula aqui. Eu vou abrir aqui um PowerPoint, né? Que aqui a gente vai dar alguns exemplos. Então a gente vai começar pelo simples, né? Que é a soma, né? Sei que muitos de vocês já sabem, né? Mas vamos ver aqui na prática. Como começamos a nossa fórmula? Toda fórmula começa com o igual, né? Então, teremos aqui igual soma B4, B8. Ou seja, vamos somar o intervalo entre a célula B4 até a célula B8, né? Tudo que tiver entre B4 e B8. Já aqui embaixo, a gente vai somar as células B4, B5 e B7, né? Então, vocês estão vendo que aqui não vou somar a célula, no caso, 8 e nem a 6, né? Então, vamos fazer aqui na prática, né? Como que a gente faz isso? Vou abrir aqui um Excel, né? E vou fazer na prática aqui para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, célula E5 até E8. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual, vou digitar soma, né? Célula E5, né? 2 pontos, veja bem, pessoal, que é importante que os 2 pontos significa intervalo, né? Quando eu coloco 2 pontos, significa que é um intervalo, até E8, né? Que é a última nossa aqui, e dou Enter. Desculpa, até E8, esqueci de colocar o 8, vamos fechar e dou Enter. Então, o que ele fez? Ele fez o intervalo, ou seja, de E5 até E8, né? Somou 45 mais 56 mais 77 mais 55, que dá 233. Então ele fez essa soma. Ah, professor, mas eu quero só somar a primeira célula, a segunda e a última. Então eu não vou usar mais os 2 pontos. Eu vou usar o ponto e vírgula, né? Então eu vou usar aqui, ó, ponto e vírgula E5, E6 e vou pegar a última que é o E8 e fecho, né? Então, vocês viram que mudou o resultado, porque eu estou somando essa, né, E5, E6 e a E8, E7 não. Então, vocês vejam que eu usei quando eu vou colocar o intervalo, eu usei os 2 pontos, e quando eu não vou colocar o intervalo, eu coloco o ponto e vírgula. Ok? Acho que está bem, digamos, no exemplo aí deu para entender bem. Podemos também fazer de outra fórmula, né? Podemos aqui selecionar tudo, vir aqui e clicar no soma, né? Também podemos fazer isso, que vai dar o mesmo resultado. Ok, pessoal? Então, bem simples aí, né? Para começar. Bom, aqui ele está explicando o que eu acabei de explicar, né? Que é a diferença entre os 2 pontos, né? Veja bem,
e o ponto e vírgula, que a gente vai discriminar célula por célula. Ok? Vamos continuar aqui. Eu tenho mais um exemplo aqui, que é esse aqui aqui no exemplo 1, que ele dá 56, ele está fazendo a soma do B4 até o B8, né? Então, B4 a B8, e no segundo é B4, B5 e B7. Então, do B4 até o B8 vai dar 56, e do B5 até o B4, 5, 7, né? Então, B4, 5 e 7. Então, 5, 6, 11, 7... mais 20, 31, né? Então, ele está mostrando intervalos diferentes. Vamos para o próximo aqui, pessoal. Bem simples esse. Vamos ver agora a função média, né? O que seria a função média? Bom, aqui já fala, né? É tirar a média, né? Então, o que seria tirar a média? Por exemplo, eu tenho 10 números, né? Cada um valor diferente. Eu vou somar esses 10 números e dividir por 10, ou seja, é a média. Eu tenho 5 números, né? Eu vou somar esses 5 números e dividir por 5, que é a minha média, ok? Então, vamos ver aqui na prática. Então, vamos supor aqui que agora eu quero média. Então, eu vou escrever igual, né? Média, abre parênteses, e o mesmo da soma se aplica para ela. Se eu quiser fazer a média de todos, eu ponho 2 pontos. Se eu quiser fazer separadamente, eu ponho ponto e vírgula. Então, eu vou botar aqui o E5, né? Vou colocar os 2 pontos, que vai até o E8, né? E fecho aqui. Então, o resultado é 58,25. Então, eu estou somando. Vamos ver na prática aqui, pessoal. Eu estou somando aqui o 45, né, mais 56, né, mais 77, mais 55, que vai dar igual a 233. E vou dividir por 4, né, que são 4 números que eu tenho, que vai dar 58,25, né? Então, essa é a minha média. Se eu tiver 10 números, vai dividir por 10 e assim por diante. Posso também, né, fazer de outra forma, que é selecionar tudo, né? E aqui eu também tenho aqui, ó, média. Também tenho ali aquela fórmula para fazer. E da mesma forma, né, eu posso também discriminar. Só vou dar um exemplo aqui rapidinho. Posso só fazer o E5, o E6, por exemplo, ponto e vírgula, e o E8, né? Então, aí eu faria a soma do 5, que é o 45, mais o 56, que vai dar 111, mais o 55, que é o E8. Vamos ver aqui na prática, aqui novamente. Então, vamos limpar aqui. Então, eu somei o 45, né? Mais o 56, né? Mais o último lá, que é 55. Que vai dar igual a 156. Só que agora, pessoal, vou dividir por 3, porque eu peguei 3 números, né? Que vai dar igual o resultado aqui, 52, né? Então, acho que deu para entender bem aí essa parte. Aqui embaixo, na sequência, eu tenho um outro exemplo, que é a soma do B4 até o B13, que vai dar 14, né? A média. Vou somar tudo, dividir por 10. E no exemplo 2, nós temos aqui o B8, B5, B8, 11, 13 e 10, né? Que é a soma de o B5, o B8, o 11 e o 10, que vai dar 17,4, né? Então, uma outra média, ou seja, eu estou discriminando, né? Que eu usei aqui o ponto e vírgula, né? Então, acho que ficou também bem claro aí o que seria a média. Vamos usar aqui uma dica aqui do média, que normalmente cai às vezes em vestibular. Primeiro, é que se vocês forem ver, a média, no caso, está com E, né? Acento no E.
e eu não coloquei, ou seja, ele coloca sozinho. Então, se você escrever numa prova escrita o média sem o acento no E, né, vai estar errado, se for uma prova escrita. Então, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, quando eu coloquei igual média, abro aqui, vamos colocar lá B5, 2 pontos, B não, desculpa, pessoal, E5, 2 pontos, E8, fechando, vocês viram que eu não coloquei aqui o acento no E, mas quando eu dou Enter, né, ó, lá em cima, aqui ó, apareceu a fórmula aqui ó, ficou com acento no E, ou seja, o Excel ele me corrige colocando acento. Mas se for uma prova escrita, né, lembrando, você não vai colocar né, o acento no E, vai acabar esquecendo. Então é importante, que é muito isso em prova, concurso, que você na hora tem que colocar com acento. Tá? Outra dica também é não confundir média com mediana. Né? Mediana é uma fórmula totalmente diferente da média. Depois a gente vai ver na sequência aí, mais para frente, o que faz a mediana, né, que é bem diferente da média. Então, também às vezes acontece na prova que o cara coloca igual média, né? Média é a média, não é a média. Igual média, a fórmula igual média significa mediana. Média, você tem que escrever média, ok? Então, para discriminar isso daí. Mais uma função aqui, pessoal. Máximo e mínimo. O que seria essa função máximo e a função mínimo? Já fala o nome, né? Máximo e mínimo. Mas como que funciona? Você tem 10 números, né? Desses 10 células com 10 números, você vai pegar o número maior desse intervalo, né? E o número menor, né? Então, não é a soma, nem subtração, é um número maior. Então vamos ver aqui na prática, que acho que a prática explica melhor, né? Então vamos ver aqui, olha, eu tenho 4 números aqui, né? Eu quero saber a máxima desses 4 números. Então eu vou escrever igual, né? Máximo, abre parênteses, E5, 2 pontos, E8. Ou seja, eu estou vendo intervalo entre E5 e 8 porque eu usei os 2 pontos e dou Enter. Então, olha, o resultado foi 77. Por quê? Desses 4 números, o maior número é o 77, né? Ah, professor, mas e se eu quiser ver os 2 primeiros números apenas, ou o primeiro e o último? Então, vamos supor que eu quero ver o E5, que é o primeiro número, e o terceiro número, que é o E7, né? E fecho aqui. Opa, tem algum erro aqui. Coloquei um parênteses a mais aqui. Vocês vejam que é chatinho, né? Opa, aqui está errado. Então eu vou pôr aqui, ó, E5, ponto e vírgula, e E7. E fecho aqui. 77, de novo. Por quê? Eu estou vendo entre 45 e o E7, que é o 77. Vamos mudar aqui, né? Vamos pegar aqui e colocar para mudar aqui, só para... vou pôr o E8, tá? Entre o E5 e o 8. Então o E5 é esse cara e o E8 é esse cara. Quem que é? 45 e 55. Então o máximo número é o 55, que é o maior, né? E assim por diante. Então, se eu tiver 20 números, ele sempre vai pegar um número maior, ou seja, o máximo. E o mínimo é a mesma coisa, só que ao contrário, né? Vou pôr aqui, ó, mínimo, né? Opa, vou pôr igual aqui. Mínimo, né? Abre parênteses, entre o E5, 2 pontos, e o E8. Fecha aqui. Ele vai me dar um número menor, que é 45, né? Entre 45, 56, 77, 55. O menor é o 45, né? Ah, professor, mas eu quero saber não o primeiro, né? Então eu vou pôr do 6, E6 até o E8. Então entre o E6 e o E8 vai ser o 55, né? E assim por diante. Então bem simples, né, pessoal? Posso também, deixa eu deletar aqui, selecionar tudo como no outro e colocar aqui o número máximo
tá? Ou o mínimo, né? Máximo 77 e o mínimo 45. Posso usar essas fórmulas aqui. Aqui, pessoal, é bem bacana que tem mais funções que você pode procurar, né? Conforme a gente for tendo as aulas, a gente vai mostrando as funções. O que aparece aqui de início é esse cara aqui, mas a gente tem mais funções, tá? Então, acho que é bem simples, né? Deixa eu voltar aqui no PowerPoint, que ele também dá uns exemplos aqui, né? Então, eu tenho aqui a função máximo e mínimo. Então, desses 10 números aqui, o que ele está colocando? Qual que é o máximo? É o 48, né? 48 é o maior número. O mínimo é o 3, né? De todos, qual o valor menor? É o 3. E nesse exemplo 3, ele está pegando as células B4 até B8, né? Então, B4 até B8. E B4 até B8, o máximo é o 20, né? Que ele pegou aqui, ó, pessoal. O máximo, né? Aqui, ó, máximo de B4 até B8, que é o 20. E depois ele pega o mínimo de B4 até B13, que é o segundo. Então, nós temos o 48 maior, o 3 que é o menor, e do 4 até o 8, nós temos o máximo, que é o 20, né? Então, é um exemplo aí para você ver que você pode também colocar um intervalo total, um intervalo no meio, ou ponto e vírgula para especificar qual você quer. Tá? Então, acho que é bem simples aí. Um é o máximo, outro é o mínimo, né? Vamos continuando aqui. Pessoal, temos mais aqui duas funções, né? Que é a função maior e a função menor, né? Então, vamos tomar muito cuidado, que a gente pode confundir, né? Como está aqui, ó, máximo e mínimo. A gente pode confundir com maior e menor. Qual a diferença entre os dois? Quando você faz um intervalo, né, de números de células, a gente vai pegar o máximo, ou seja, o maior número, ou o menor. Então, seria o máximo e o mínimo. Mas, se eu tiver um intervalo e eu quiser saber o terceiro maior número, ou segundo menor número, né, eu vou usar essa expressão maior e menor. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, maior B4 até 13, ponto e vírgula 6. O que significa isso? No intervalo entre B4 até B13, eu quero o sexto maior número. Então, eu posso utilizar os dois pontos para me dar um intervalo, mas depois eu vou colocar um ponto e vírgula e falar qual eu quero, o número que eu quero, a sequência que eu quero. Então, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, enfim, pode ser qualquer número, né? E a mesma coisa para o menor, né? Eu vou colocar o ponto e vírgula e o que eu quero. Então, vamos fazer aqui na prática, que eu acho que é mais fácil. Então, novamente, vou pegar aqui, ó, maior, né? Desculpa, vou escrever aqui, ó. Maior, né? Abre entre B5, desculpa, E5, 2 pontos e E8. E8. Ponto e vírgula 1. O que significa esse 1? Desse intervalo, eu quero saber qual é o maior número. 77. Ok? 77. Ah, pessoal, mas foi igual ao máximo? Foi igual ao máximo, porque é o maior número. Mas eu quero saber agora vai mudar. Eu quero saber não o maior número, o primeiro maior número, que vai ser igual ao máximo. Eu quero saber o segundo maior número. Então, eu vou pôr aqui número 2. Então, ó, mudou para 56. Ok? Aqui, ó, 45, 50, o maior é o 77. Qual é o segundo maior? 56. Qual é o terceiro maior? 55. Então, se eu mudar aqui, colocar 3, que é o terceiro, vai mudar para 55. Ok? Então, aqui, o que manda é essa sequência aqui em cima, o ponto e vírgula e qual a sequência que eu quero. Se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim por diante. Veja a diferença entre máximo e mínimo. Entre máximo e mínimo, eu vou dar simplesmente o máximo e o outro simplesmente o mínimo. Óbvio que se eu colocar o maior,
que eu quero saber o maior, o primeiro maior vai ser igual ao máximo. Ou se eu quiser saber o primeiro menor, né, vai ser igual ao mínimo, né? Mas o maior e o menor me dá a possibilidade de eu saber o segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Só para exemplificar aqui, agora eu vou colocar o menor, né, gente? O maior, eu vou colocar aqui o menor, para vocês verem que é a mesma lógica. Bom, se eu quero saber agora o menor número, o terceiro menor número, né? Então, deu 56. Por que o terceiro menor? O primeiro é o 45, o segundo é o 55 e o terceiro é o 56. Por isso que o resultado é 56, né? Eu estou falando do menor. Menor 45 é o primeiro. Quem que é depois? 55. E quem é o terceiro? É o 56. Então, se eu colocar, por exemplo, o quarto, bom, quarto vai ser o 77, né? Se eu colocar aqui 2, por exemplo, né, colocar 2, quem que vai ser? O 55, né? O primeiro é 45, o segundo é 55. Então, veja bem, pessoal, não vamos confundir maior com máximo e nem menor com mínimo, ok? Vamos voltar aqui. E eu tenho um exemplo aqui, mais abaixo, ó, função maior e menor. De todos aqui, quem que é o menor? O maior, desculpa, pessoal. Vamos pegar aqui, qual que ele está pegando aqui? Vamos ver aqui no exemplo. Ele quer saber o maior entre B4 e B13, o sexto número. Veja bem, entre B4 e B13, ele quer saber o sexto maior, né? Então, quem que é o sexto maior? Então, vamos contar aqui. Eu tenho, de todos aqui, o maior é o 48, primeiro. Depois, o 20 é o segundo. O 15 é o terceiro, né? O 10 é o quarto. Que mais? O 9 é o quinto. E veja que repete aqui. Novamente o 9. Então o 9 é o sexto. Porque eu tenho duas vezes o 9. Né? E ao contrário. Vamos ver aqui o que ele está pedindo do menor. Ele também está querendo saber o sexto número. O terceiro número menor. Então, entre 4 e 13, ele quer saber o terceiro. Então, dessa que a gente pegou aqui, vamos voltar aqui no exemplo, né? Ele quer saber o terceiro menor. Então, o primeiro menor é o 3, né? Quem é o segundo menor? É o 5. E o terceiro menor é o 6, né? Então, aí ele está pegando o terceiro menor. Então, você pode discriminar quem é o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, no caso aqui, como a gente tem 10 números, né? A gente pode até saber quem é o 10º menor, né? Maior ou menor. Lembrando, pessoal, assim, um detalhe importante, que vocês viram que o 9 repetiu e ele considerou. Então, eu tenho o 9 como quinto menor e tenho também o 9, o sexto também como quinto menor, porque eu tenho duas vezes o número 9. Então, se ele, como ele repetiu, ficou o mesmo número, 9 e 9. Se eu colocasse lá, eu quero saber o quinto menor, ia dar 9 também. Então, entende que também tem essa diferença, né? Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Então, vamos ver aqui a diferença entre moda, mediana e média, né? A média eu não vou parar muito, a gente já viu que seria a soma de todas as células, né, dividido pela quantidade, né? Então aqui ele dá um exemplo, nós vamos pegar aqui o exemplo, onde ele vai somar tudo e dividir. Então aqui a gente vai ter a média. Agora nós temos também a moda. O que é a moda? A moda é quando um número se repete muitas vezes. Então, por exemplo, no exemplo aqui abaixo, nós temos o número 48, né? Duas vezes, né? Aqui em cima e aqui.
e não se repete mais, 3 vezes, né? 1, 2, 3 vezes o 48. Então a moda é 48, né? Já fala moda, né? Aqui aparece várias vezes. Agora, quando a gente tem, por exemplo, 2 ou 3 modas, por exemplo, aqui nesse próximo exemplo, eu tenho aqui o 48 uma vez, 2 vezes. Mas também eu tenho outros números aqui. Não, ainda aqui aparece 3 vezes. Deixa eu passar mais abaixo. Aqui. Olha, eu tenho 48 uma vez e mais... Não, 2 vezes o 8 e 2 vezes o 5, né? Então eu tenho 8 aqui, 5 e 5. 48 só tem uma vez. E como fazer? Porque eu tenho 2 números que se repetem, né? O 8, 8 duas vezes e o 5, 5 duas vezes. Se repetisse o 8 3 vezes, a moda seria 8. Mas no caso aqui, está se repetindo apenas 2 vezes cada um, que é o número 8 e o número 5. Então a regra é o seguinte, se tiver 2 iguais, a gente vai pegar o menor. Então a moda aqui é o 5, porque o 5 é menor que o 8. E se não tiver nenhum número, se todos, nenhuma repetição, né? Não tiver nenhum número que repete, aí ele vai dar um erro, conforme está aqui, ó, não disponível, né? Então se eu tiver todos os números uma vez só, ele vai acusar um erro. Então eu tenho que ter pelo menos 2 vezes, né? Algum número aí para virar moda. E aqui por último, a mediana, né? Que a gente falou muito que é totalmente diferente da média. Como se calcular a mediana? Nós temos aqui, nesse exemplo aqui, vários números, né? Mas a média, como a gente já falou, você soma tudo e tira, divide pela quantidade de números. A mediana, você vai pegar a média mesmo. Então, por exemplo, se a gente colocar em ordem numérica crescente, né? Ó, 1, 1, 3, 5, 5, 6, 7, 8, até 667. Vocês vão ver que é o mesmo números que tem aqui, né? O último aqui é o 154, 667, foi colocado em ordem crescente. E qual é a média? A gente vai pegar o meio, média é meio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então o meu número médio seria o sexto, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Que seria o número 7. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 para cá e 1, 2, 3, 4, 5 para lá. Então, minha média, no caso aqui, é o 7, que está no meio de tudo. Tá, mas aí no caso eu tenho 11 números, né? E se eu tiver um número pares, 12, 14, 20, né? Eu vou ter 2, porque eu não vou ter um meio número, né? Então, é o caso aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 aqui, o sexto número, né? Onde eu fico 5 para trás, e o 12 também, né? Onde fica mais 5 para frente aqui. Então o 7 e o 12, né? Esses dois números, é o meu meio. Então o que eu faço? Eu somo 12 mais 7, 19 e divido por 2. Então a minha mediana vai ser 9,5. É o que está aqui embaixo, né? Mostrando aqui no exemplo. Então, no caso, quando eu tiver números ímpar, eu pego o meio. E números pares, eu vou pegar 2 números e dividir por 2. Não esquecendo, pessoal, também que, nesse caso aqui, a gente vai ter que colocar em ordem crescente, como está aqui, né? Ó, ordem crescente. Porque se você vier aqui e pegar 1, 2, 3, 4, 5, né? Vai dar 15, 12, né, no caso. Vai dar o 12 e vai dar 1. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 para cá, né? E 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vai ser o 1 aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vai ser o 12. O 12 e 1. Daria 13 dividido por 2, 6,5. Então a gente primeiro tem que colocar em ordem crescente os números, ver o meio, né? Se for ímpar seriam só, se for par são 2 números e dividir por 2. Então é totalmente diferente, né, a mediana da média. Ok, pessoal? Bom, pessoal, antes de a gente ir para os exercícios que eu vou mostrar para vocês,
e vocês vão fazer, né, para a próxima aula a gente corrigir. Eu quero demonstrar uma facilidade que a gente tem. Por exemplo, se eu estou multiplicando esse número por esse, ou somando, não importa, eu vou fazer aquela formulazinha nossa, né? Igual soma, abre parênteses, aí eu estou somando esse, né? Vamos colocar aí mais esse aqui, e fecho parênteses, ok? 57. Se eu quero fazer para uma coluna toda, eu não preciso ficar aqui repetindo. O que eu faço? Simplesmente viro uma cruzinha e eu arrasto, né? Então, automaticamente, ó, ele trocou o número lá, G5, F5, G5, FC, G6 e F7, G7. Então, sozinho, se você arrastar, ele consegue somar na sequência. Uma outra coisa também interessante, se você não quiser, por exemplo, que ele faça isso, mas você queira que esse número aí seja somado ou multiplicado por um determinado número ou determinada coluna. Então vamos lá. Se eu fazer esse vezes esse, o primeiro eu vou fazer e vai dar certo. Só que o segundo aqui está em branco. Então vamos lá. Vamos supor que eu vou colocar aqui uma multiplicação, né? Opa, escrever aqui soma. E eu quero multiplicar esse, né? Vou colocar o asterisco por esse. E fecho. Porém, quando eu arrastar aqui, ó, virar uma cruzinha, ele vai dar erro. Tá vendo? Como que ficou? O 6, que é esse aqui, né? Com o G4, que seria esse aqui embaixo, que é nada. Então ficou zerado. Depois ele fez o G7, que eu quero, pelo G5, que é o próximo da sequência, que é o 34. Não é isso que eu quero. Eu quero que todos dessa coluna multipliquem por esse 2. Eu não quero usar essa coluna, né? Essa coluna aqui esquece. Se eu tirar aqui, ó, vamos supor essas colunas aqui, ele vai zerar tudo, né? O primeiro ele faz, depois ele já até zerou, né? E depois ele zera. Por quê? Ele vai multiplicar o primeiro por 2. Depois esse aqui não tem nada, vai ficar 0. E aqui não tem nada, vai ficar 0. Então eu quero fixar, por exemplo, se eu tiver um valor de dólar, por exemplo, eu quero fixar essa coluna. Ou seja, eu quero que multiplique sempre por ela. Como eu faço? Eu venho aqui, né, coloco $1 antes do G, da minha coluna, e $1 depois do G, que é a minha coluna. E dou Enter. Vocês viram que o primeiro deu certo. Agora eu vou arrastar e voilá. Agora sim, ele multiplicou o 6, né, com o 3 e depois o 7 com o 3. Ou seja, quando você se arrasta para baixo, ele não pega essas células aqui embaixo, né? Ele vai sempre pegar essa que eu fixei. Como eu faço isso? Colocando $1 antes e $1 depois, no caso na coluna G, né, no caso, sempre na coluna, ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que vocês vão usar esse recurso, pode usar esse recurso dentro dos exercícios. Bom, os exercícios que eu vou passar para vocês são esses aqui. Então o primeiro exercício, elaborar uma planilha abaixo, fazendo-se o que se pede aqui, né? Então, por exemplo, o cara ganha R$500 e tem todo esse gasto aqui. Então, eu quero saber quanto que sobra de salário para ele, né? Então, somando tudo menos o salário do cara, que é o 500, eu quero saber quanto que sobra ou quanto que falta para ele. Isso em todas as colunas. Então, a soma das contas de cada mês, ou seja, eu vou ter aqui embaixo o total de tudo, para todo mundo, né? Que seria a soma dessas colunas aqui, ou seja, as despesas que o cara tem, menos depois o salário que ele ganha. Então eu vou querer saber quanto que sobra para ele por mês. A próxima também é a mesma coisa. Mesma coisa assim, né? Também completar aqui as colunas. Então, multiplicar o salário bruto por INSS, ou seja, ele ganha, vou pegar o primeiro exemplo, ele ganha 853, mas desconta 10% dele, né, do INSS. Então aqui vocês vão colocar
quanto que vai ser descontado, né, do INSS. Então, multiplicar o INSS pelo bruto. Depois, gratificação. Ele ganha 9% de gratificação. Então, é multiplicar esse 9 por 853, que vai me dar o valor da gratificação, né? Então, inicialmente, e por último, eu vou saber o salário bruto, que seria o salário dele mais gratificação e menos INSS, que vai vir aqui o líquido. Então, vou fazer o salário mais a gratificação e menos o INSS, que vai me dar aqui o salário líquido, né, que ele vai ganhar, ok? Por mês. Aqui, a gente vai elaborar uma planilha também completando as colunas. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele tem um produto aqui, vamos pegar o primeiro aqui, caneta azul, 500, quantidade, né, e o preço unitário, que é 0,15. Então, aqui, quanto que o cara vai pagar? Né? Então, se ele vendeu 500 e cada um custa 0,15 centavos, eu vou ter um total aqui. E assim por diante. Sabendo disso, desse total que eu vou ter todos aqui, eu quero converter depois esse total em dólar. O que eu vou fazer? Vou dividir o valor total que deu aqui, né, pelo 2,17 dólar, né, que é a cotação do dólar do dia, que hoje já está 5, né? Mas vou dividir por 2,17. Então eu vou ter o valor que eu vou gastar em reais e o valor que eu vou gastar aqui em dólar. Lembrando que aqui você pode fixar o valor que é o 2,17, como eu expliquei ali no início. Depois aqui, acho que aqui é a continuação ainda, né, daquele que a gente acabou de ver. Bom, aqui, o 4, né, aqui é a continuação, como eu já disse. O 4, você vai pegar, aqui é tranquilo, né, pegar essas células aqui, B1 é igual a 5, C1 é igual a 4, tal. E eu quero saber qual o resultado da fórmula de B1 mais C1 vezes D1 na célula A1, ok? Então, você vai pegar esses dados aqui, vai digitar esses dados aqui dentro das colunas, né, B1, C1, e vai me dar, e vai fazer essa fórmula aqui e me dar o resultado. Aqui também utilizando a soma, aqui eu vou somar, eu quero saber aqui, no caso, qual a fórmula que eu vou usar para somar esses números aqui. Então, qual que seria? Seria esse, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui ou esse aqui. Então, você vai só me falar qual que desses aqui eu vou usar para fazer a soma. Tranquilo, né, pessoal? Isso é bem tranquilo. Bom, aqui também é completar as colunas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o total em estoque, né? Aqui, preço unitário, eu quero saber quanto que eu tenho total em estoque, né? Então, no caso aqui, eu tenho 20. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse total aqui vezes o meu estoque, né? Que eu tenho um preço unitário, vezes o meu estoque, vai me dar um total em dinheiro. Só que eu tenho também o frete. Aqui ele quer saber o preço unitário, mais o frete. Então eu vou, no caso aqui, eu tenho que descobrir o preço unitário mais o frete, que vai ser 5,75, que vai me dar o preço aqui. Então, quanto que vai sair a minha mercadoria? Seria esse aqui o preço unitário, mais o frete, né? Vai sair o preço da minha mercadoria, ok? No 7, também você vai usar essas células aqui, né? E eu quero saber, na célula C3, essa fórmula aqui, a média, né, de A1 até B2, né, eu quero saber a média dentro da célula C3 e aqui vocês vão colocar o resultado. E aqui embaixo, vocês vão também completar aqui as colunas conforme aqui embaixo. Então, esse primeiro aqui, eu quero saber o total alugado.
né? Total alugado. Então, quantidade alugada 8, por exemplo, valor unitário 3, eu quero saber quanto foi o valor total alugado. E quanto ficou no estoque. Então, se eu aluguei 8, ficou menos 15, vou ficar no estoque quanto? Né? Vai dar, no primeiro caso aí, 7. E assim por diante. Depois, o valor médio alugado. Então, eu vou pegar todos os valores alugados aqui nessa coluna e vou pegar a média. Depois, o maior valor alugado, também nessa coluna, né? E o menor valor alugado, também nessa coluna. Então, é isso. Então, pessoal, os exercícios são esses, né? Aqui. E a próxima aula eu vou corrigir e continuar a aula, ok?